você... Agora, deixe-me voltar à primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Suponho que ninguém aqui tenha um Novo Testamento de Phillips. Tem, por acaso? Eu tenho um, mas não estive em casa. Não quero citá-lo erroneamente, mas 1 aos Coríntios 2,16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Essa é uma citação do Velho Testamento. Quantos de nós estamos em posição de instruir o Senhor? Para dar-lhe conselhos, dizer-lhe como fazer as coisas. A resposta, eu acho, é ninguém. É o que eles chamam de uma pergunta retórica. Nós sabemos a resposta. Então ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Agora, o motivo pelo qual eu queria citar Phillips era porque eu acho que ele diz, por mais incrível que pareça, temos a mente de Cristo. Isso é típico do Phillips, ele apenas ampliou algo. Mas eu acho que é uma interpretação muito válida. Por incrível que pareça, temos a mente de Cristo. O que quero dizer é, somos nós, não sou eu. A mente de Cristo não é dada a um único indivíduo. É dado ao corpo pela mão. E até que o corpo aprenda a encontrar a mente de Cristo, permanecerá em grande parte não descoberto. Podemos dizer, você pode dizer, na sua igreja ou comunidade específica, temos a mente de Cristo. Você sequer consideraria essa pergunta? Você pensa nisso? Que possamos dizer isso? Se nós não podemos dizer, quem pode? Não somos nós os carismáticos. Não somos nós as pessoas que estão cheias do Espírito Santo, com alguns vazamentos. Onde estão as pessoas que têm a mente de Cristo? Como podemos nos tornar essas pessoas? Acredito que há uma resposta muito simples. E eu comecei a ver isso funcionar. Não posso dizer que vi funcionar totalmente, mas vi o suficiente para sentir que estou a caminho da resposta. E direi que existe uma palavra-chave. Palavra muito impopular entre os cristãos americanos. A palavra que menos gostamos de ouvir. Alguns de vocês podem adivinhar qual é. Espera. Não funciona, mas espere. Nós somos tão focados no trabalho. Trabalhamos até a morte. Mas isso é apenas metade do Evangelho. Deixe-me dar-lhe apenas 2 escrituras. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Paulo está escrevendo para aqueles que foram alguns dos primeiros cristãos. Provavelmente uma das primeiras cartas que ele escreveu. Ele está falando sobre o impacto que o Evangelho teve em Tessalônica. E ele diz, eles mesmos falam sobre como foi nossa chegada até vocês em Tessalônica. E como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar por seu Filho vindo dos céus. Perceberam e então fizeram 2 coisas. Servir e esperar. Essa é a totalidade da vida cristã. Servir não é tudo. Na verdade, se servirmos, vencemos. A Bíblia, em mais de 50 locais, fala sobre a necessidade ou a necessidade de esperar em Deus ou por Deus.
Alguém está com uma NIV aqui, posso pegar emprestado por um momento. Muito obrigado. A razão pela qual eu escolhi esse retorno em um minuto é que sua tradução de Isaías 64, versículo 4 é tão vívida. Obrigado. Este é Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu. Nenhum olho viu algum Deus além de ti. É quem age em nome daqueles que esperam por ti. Então esta é a imagem do único Deus verdadeiro. E qual é sua característica distintiva? Ele age em nome daqueles que o esperam. E se você quer que ele age em seu favor, você sabe o que tem que fazer. Você tem que esperar. Muito obrigado, que o Senhor abençoe esta Bíblia. Digamos, tenha uma convicção apaixonada. Que a igreja nunca vai avançar além do ponto onde está hoje nos Estados Unidos. Estou falando com os americanos, é por isso que digo Estados Unidos. Acabei de voltar da Grã-Bretanha. Mas minha convicção é, a igreja nunca irá além de onde está, até que aprenda a esperar em Deus. Eu estava em uma pequena cidade na Inglaterra chamada Hull. Estivemos lá, acho que há 4 anos. E no final da minha série de reuniões, chamei os líderes para o palco e orei por eles. Parece que Deus liberou algo através disso. Então eles têm nos incentivado a voltar e nós estivemos lá novamente neste último fim de semana. E por 4 anos, um grupo de líderes, representando talvez 15 igrejas agora, tenho me encontrado e esperando em Deus, quase inacreditável. E esses significados que estávamos, de certa forma, eram diferentes de quase qualquer reunião em que ministrei. Não porque eu era diferente, mas porque algo mudou no ambiente. E eu preguei algumas mensagens bem diretas. Apenas os pecados que confessamos são perdoados. Se não confessarmos nossos pecados, eles não são esquecidos. Deus está completamente pronto, esperando para perdoar. Mas Ele estabeleceu uma condição. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. E no final tivemos cerca de 10 casais. Sem emoção alguma. Eu disse, agora, se você precisa confessar pecados, pode confessá-los a Deus. Mas a Bíblia também diz, confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. E há uma grande barreira para a cura, que é o pecado não confessado. Você está livre para descer. Bem, eles desceram por cerca de 2 horas, apenas vindo à frente um por um para confessar seus pecados. E alguns deles são líderes bastante conhecidos naquela área. Para mim, isso é significativo. E eu vejo isso como o fruto das pessoas que esperam em Deus. Eu ouço muitas profecias sobre avivamento. Talvez eu tenha dado algumas, mas eu digo uma coisa, não temos avivamento até que o tenhamos. E nós não temos isso até que cumpramos as condições. Você pode profetizar o quanto quiser, mas a verdadeira barreira para o avivamento é o pecado não confessado. Até que isso seja resolvido, você pode fazer o quanto quiser. Pode pregar, cantar e fazer toda a publicidade. Mas os resultados serão decepcionantes. Você diz, bem, eu não acho que tenha pecados. Bem, maravilhoso.
Mas quão próximo você chegou de Deus. Você passa um tempinho na presença de Deus e pode acabar vendo as coisas de outra maneira. Veja, estou compartilhando a parte de experiência própria. Nunca fui um desviado, como se diz desviado. Há mais de 50 anos que sirvo ao Senhor. E pela graça de Deus vi incontáveis pessoas sendo ajudadas. Mas quando Ruth e eu ficamos a sós com Deus, sem nenhum plano ou agenda premeditada, Deus levou 6 meses para limpar os escombros da minha vida. Deus me mostrou coisas que eu tinha feito 30 anos atrás. Ele disse que você nunca havia confessado isso. E só para nos ajudar a nos humilharmos, Ruth e eu confessamos um ao outro. Você não precisa fazer isso sempre. Mas a Bíblia diz, confessem seus pecados uns aos outros. Não é... Você sabia disso? Tiago 5, versículo 16. Então, como você se sentiria a respeito? Há muitos anos eu li os diários de John Wesley e descobri em seus jornais, em algum lugar em Yorkshire, bem perto de onde pregávamos, ele disse que uma das sociedades metodistas mais fortes que conhecia surgiu de 10 pessoas que se comprometem a encontrar-se semanalmente para confessar seus erros uns aos outros. Isso não é o plano moderno para começar uma igreja, não é? E afinal, o movimento metodista realmente impactou toda a Grã-Bretanha e grande parte dos Estados Unidos por um século. Então, talvez haja algo a ser dito sobre isso. Sinto que, sem ter essa intenção, estou sendo inspirado a ler Isaías 59, versículos 1 e 2. Nós estamos tão acostumados a referir essas palavras aos judeus que às vezes esquecemos que se aplicam também aos gentios. Isaías 59, 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encurtada, para que não possa salvar, nem seu ouvido pesado, para que não possa ouvir. Deus ainda tem boa audição e seu braço ainda é poderoso, mas suas iniquidades o separaram do seu Deus, e seus pecados esconderam o rosto dele de vocês, para que ele não ouça. Agora, Deus não faz acepção de pessoas. É maravilhoso saber que temos o direito de acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus nos purifica. Mas o sangue não purifica aqueles que não confessam. Se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Existem 3 templos presentes contínuos. Se andarmos continuamente à noite, mantemos continuamente uma amizade uns com os outros e o sangue continuamente purifica. Mas são condições. A primeira palavra é ser. Se andarmos na luz. Meu comentário sobre isso é o seguinte: fora da comunhão, fora da luz. Você não está em comunhão. Você não está na luz, porque se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros. E se estamos fora da comunhão, não estamos na luz. O sangue não está nos purificando. O sangue não purifica no escuro. Ele só purifica na luz. E se estivermos na escuridão e queremos ser purificados, precisamos ir para a luz. Pois o sangue purifica na luz, mas não na escuridão. 3, 2, 1. Obrigado. Tchau, tchau. Eu pessoalmente acredito, essa é totalmente uma opinião pessoal, que Deus nunca terá seu caminho com a igreja na América.
até que os líderes da igreja tirem um tempo para esperar em Deus. E digo especificamente os líderes. Vou terminar lendo um relato de um amigo meu, um ministro bem conhecido, Johannes Facius. Ele era o chefe dos intercessores internacionais, um dinamarquês que mora na Alemanha e fala inglês. Obrigado. Ele acabou de escrever esse boletim informativo, do qual recebi uma cópia sobre algo que acabou de acontecer na Austrália. Quantos de vocês já foram à Austrália? Bem, os australianos são um público bem difícil, acho que você concorda. E um avanço na Austrália, um avanço espiritual, seria um evento notável. E eu acredito que está a caminho. E eu quero ler esta conta. Espero que ajude você. Está datada de setembro de 1992. Alguns dias atrás eu retornei dos confins da Terra, Austrália. E a reunião mais única de líderes espirituais que já participei. Depois dessa experiência eu nunca mais serei o mesmo. E ele é um homem de ministério maduro e experiência. Nobel intercessor pela Austrália. E Tom Halles, líder da Jocum, na Austrália. E eu conheço ambos. Sentiu a necessidade de reunir pastores, anciãos e líderes de ministérios de toda a Austrália para buscar a face da lei. A conferência foi chamada de Líderes Olhando para Jesus. E a duração foi de 3 semanas. Isso por si só foi um passo ousado. Como alguém poderia imaginar que seria possível para líderes espirituais ocupados reservarem 3 semanas inteiras? Quando percebi que mais de 100 haviam respondido a esse chamado, e vi que a maioria permaneceu pelo período todo, eu estava convencido de que tinha que ser uma das 7 maravilhas deste mundo. Se alguém me propusesse fazer algo assim, na Europa ou nos Estados Unidos, eu riria da ideia. Se conseguirmos reunir líderes aqui por um dia inteiro, devemos ser gratos. Aparentemente, Deus deve ter algo especial em mente com a Austrália. E não me surpreenderia se um despertar espiritual muito poderoso surgisse da Austrália e tocasse o corpo mundial de Cristo. Possivelmente é o isolamento que nossos amigos australianos sentem lá no fim do mundo. Junto com a percepção da dureza e aspereza do coração australiano, que tem sido os principais fatores a mover nossos amigos a se prostrarem diante do Senhor. De qualquer forma, não importa o quanto eu volte na memória viva, nunca participei de algo assim antes nos meus anos de ministério. Então deixe-me iluminar você com algumas das coisas extraordinárias que aconteceram. Então há alguns títulos sentados a seus pés. Foi assim que Deus mostrou em imagem o propósito deste encontro. Para sentar aos seus pés como Maria, e não como Marta, tentar agradá-lo e servi-lo por nossa própria iniciativa. Entrar em seu descanso, que é um descanso de nossas próprias obras, assim como Deus, após criar os céus e a terra em 6 dias, descansou de suas obras no 7º. Isso se provou muito difícil para todos nós. Sempre que tentávamos ficar em silêncio na sua presença, apenas 5 minutos passavam. E alguém não conseguia mais esperar, mas tinha que interromper com uma profecia, ou uma canção, ou uma leitura da Escritura. Tudo provando como é difícil para nós esperar e deixar o Espírito tomar a iniciativa. Louvado seja Deus! Tínhamos muito tempo pela frente, 3 semanas inteiras. E aos poucos aprendemos a apenas esperar, até que o Espírito começasse a soprar com seu vento suave entre nós. Como é difícil para nós apenas desfrutar da presença de Deus, sem exercer qualquer tipo de atividade. A próxima sessão é Contemplando Sua Glória. Segundo aos Coríntios 3.18, eles se tornaram muito reais para nós. Que todos nós possamos desvendar o rosto, contemplando como num espelho a glória do Senhor. Estamos sendo transformados na mesma imagem, de glória em glória, assim como pelo Espírito do Senhor. Estar sob a inteira senhoria do Espírito Santo é o mesmo que estar cara a cara com Jesus. Era exatamente isso que eu estava tentando dizer. À luz de sua glória e perfeição, podemos nos avaliar em todas as nossas falhas. E fosse exposto ao poder transformador do seu Espírito, mudando-nos a imagem de seu querido Filho. Quão diferente é esse caminho dos nossos próprios esforços para nos olharmos. E desespero por tudo que falta para ser como Cristo em nosso caráter.
Deus nos reuniu não como esperávamos, para nos atribuir novos conhecimentos e informações, mas para nos transformar à semelhança de seu querido Filho. Próximo, seguindo o caminho vertical. Para mim, pessoalmente, uma mudança ocorreu em todo o meu pensamento, pois se tem sido ativo no movimento de oração por mais de 20 anos. Eu desenvolvi uma forma de discernir problemas e lugares com a ajuda das informações disponíveis e usando minha capacidade analítica, olhando para Jesus e esperando para encontrar face a face com Ele. Descobri que qualquer verdadeira percepção de qualquer situação só vem quando olhamos por meio do seu rosto. Se queremos uma imagem real de nós mesmos, precisamos nos ver como Ele nos vê. Se quisermos entender onde a igreja está e como estão as coisas em nossa própria nação, podemos olhar para isso no nível horizontal e medir pelas aparências externas, mas acabaríamos com uma imagem errada e falsa. Somente ao contemplarmos o rosto do Senhor e entendermos seus fardos pela sua igreja e seu mundo, podemos aplicar nossas orações ou ministérios com grande efeito. O último tema é apaixonar-se por Jesus. Quando as pessoas se dedicam a buscar o Senhor por um período de 3 semanas, esperar-se-ia que isso os levasse a uma intimidade com Ele. E foi o que aconteceu. A grande descoberta desse tempo foi uma profunda realização de quão distantes estamos do nosso primeiro amor. A partir da centralidade de Cristo, estávamos acostumados a viver nossas vidas até como seus servos. Portanto, o chamado era entrar na câmara nupcial e apaixonar-nos pelo nosso noivo celestial. Voltar ao nosso primeiro amor e fazer de Jesus o centro e o foco de tudo o que estávamos fazendo. E assim aconteceu. Enquanto Ele continuava a demonstrar seu grande e forte amor por nós, nós nos rendemos cada vez mais a Ele. E a alegria e a adoração aumentaram em qualidade e força. No final, sessões inteiras foram gastas apenas deleitando-se em seu amor. Perdemos qualquer ambição de ser eficazes e só queríamos estar mais e mais com Ele. O Cântico dos Cânticos, com suas muitas imagens ricas da relação de amor em desenvolvimento entre a noiva e o noivo, tornou-se uma diretriz para nós durante todo o caminho. Sei que estou usando palavras difíceis ao dizer que nada, até agora na minha vida, se compara a essas semanas. Mas estou convencido de que, por mais grandiosa que essa afirmação possa parecer, é a verdade. Enquanto escrevo esse boletim, sinto um forte desejo no coração para ser permitido continuar nessa direção, olhando para Jesus. É isso também que desejo para todo o povo de Deus, que teriam a grande alegria de fazer parte de tal encontro no futuro próximo. E isso simplesmente porque queria sair do reino da teoria para o da experiência prática. É um relato atual do que acontece quando as pessoas se dão tempo para esperar em Deus. Queridos irmãos e irmãs, estou convencido de que a maior necessidade na vida da maioria de vocês é de dedicar tempo a Deus. E eu estou convencido, apesar de lamentar dizê-lo, que a maioria de vocês não dá muito tempo a Deus. E acho que é isso que muitos de nós precisamos nos arrepender. Ruth e eu aprendemos, e isso é bem pequeno, a tirar um dia por semana. Esperar em Deus é quarta-feira. E não temos ideia do que vai acontecer. Não temos uma agenda, não temos uma lista de oração. Às vezes começamos lendo a Bíblia, às vezes não. Mas no final do dia, costumamos nos perguntar: como chegamos até aqui? Não tínhamos plano ou intenção de nos envolver no que estamos no final do dia. É hora de eu parar. Acho que já disse tudo o que tinha para dizer. Agora me perguntaram se haveria ministração no final. E há uma equipe em algum lugar. Quem se adiantará e estará disponível para oração e aconselhamento. Não muito aconselhamento, mas oração. Mas eu quero convidar aqueles de vocês. Você realmente sente que há uma barreira entre você e Deus? Que você não está ouvindo de Deus da maneira que gostaria?
que diz que coisas entram em sua vida entre o Senhor e você gostaria de confessá-los. E liberte-se delas hoje. Então, se a equipe puder vir à frente, podemos fazer isso. Vocês simplesmente venham à frente e fiquem na frente. Tchau, tchau. Agora esses são homens e mulheres maduros de Deus. Eles são discretos, confiáveis. Eles têm um ministério comprovado nas vidas. Se precisar, para clarear seu relacionamento com Deus. Sei que muitos de vocês pensam em cura física, mas deixem-me dizer que isso não é a principal prioridade de Deus. Havia algumas pessoas nestas reuniões em Yorkshire que foram curadas instantaneamente quando esqueceram da cura, determinado a se acertar com Deus. Então aqui estamos. Se você quer agora entregue sua vida ao Senhor. Apenas venha. Não vou fazer um apelo especial. Não se envergonhe. De onde quer que você esteja, sente que há um peso no seu coração. Davi disse: meus pecados se acumularam sobre minha cabeça. São um fardo para mim. Muitos de vocês gostariam de ser curados, mas nunca serão curados até que enfrentem o problema do pecado em suas vidas. Então, aqueles de vocês que querem vir, por todos os meios venham.